Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com você. E mais uma vez nós vamos continuar o nosso estudo ainda no livro de João, capítulo 10, tá? A partir do verso 22, Jesus afirma ser o Filho de Deus. Então a gente viu que a primeira parte desse capítulo foi o Senhor Jesus dizendo que ele era o bom pastor. E isso trouxe ali uma discussão, né? Alguns creram e outros, que nem os líderes religiosos, não creram e até duvidaram, né, da honestidade de Jesus, afirmando que ele era ou um louco, né, ou que ele era um endemoniado. Mas aqui a gente vai ver a resposta de Jesus sobre tudo isso. Era inverno, né? Era inverno, vamos guardar essa palavra, e Jesus estava em Jerusalém, após a festa dos tabernáculos, tá, gente? Na celebração da festa da dedicação. E essa festa da dedicação era uma festa celebrada por os judeus, mas, porém, eles não faziam parte da lei de Deus, escritos ali nas leis de Moisés, tá? Isso aqui aconteceu, uma dedicação, uma festa celebrada solenemente por uma vitória dos judeus, né? Num período bastante antigo, quando eles derrotaram os sírios, expulsaram de Jerusalém, né, pela revolta dos macabeus, e aqui eles comemoravam, mas não era obrigatório todos os judeus descer para Jerusalém para participar dessa festa dedicatória. Eles poderiam comemorar também na sua própria cidade, mas alguns judeus passavam sim aí ao templo para dedicar ali a essa comemoração. Foram muitos anos de muitas lutas, muita guerra, né? A gente viu que eles sofreram bastante quando eles invadiram e ficaram ali, profanaram o templo, profanaram toda a cidade e obrigaram os judeus a sacrificar e cultuar os seus deuses. E nessa revolta dos macabeus eles venceram e depois eles dedicaram essa festa e comemorava pela vitória. E Jesus estava ali nessa festa também. Observe que Jesus sempre estava nas festas em Jerusalém. Ele sempre estava no templo em momentos dessa solenidade. Sempre. Jesus, ele cumpriu a lei, gente. Há quem diga que Jesus não cumpriu a lei, mas Jesus cumpriu sim a lei e as profecias. Ele veio justamente fazer isso, cumprir tudo o que foi dito a seu respeito. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Ou seja, depois da discussão lá do bom pastor, eles não se conformaram, né? Eles retornaram novamente, assim que eles avistaram Jesus andando ali naquele lugar, né? Como fala o Pórtico de Salomão, eles vieram ali questionar Jesus. E Jesus respondeu: eu já lhe disse, e vocês não creram em mim, ou seja, eu já contei toda a verdade. Eu já falei para vocês, mas vocês não creram, vocês não querem acreditar. A prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. E que prova, gente? Jesus fez coisas ali, na época dele, que nunca ninguém ouviu falar. O próprio cego ali do tanque de Siloé, ele mesmo declarou aos líderes da sinagoga: nunca ninguém ouviu falar de um cego que voltou a enxergar. Então, muitas coisas que Jesus fez, como ressuscitar Lázaro, a filha de Jairo, como curar leprosos, 10 leprosos de uma vez, multiplicar pão, multiplicar peixe, fez 2 vezes isso, né? Então, tudo isso ainda não foi suficiente para eles crerem que ele era filho de Deus. Se talvez ele dissesse que era somente um líder religioso, de repente eles poderiam até usar Jesus para o seu próprio benefício, mas Jesus declarar que era filho de Deus e ainda não se juntar com eles, isso ali foi uma ofensa muito grande para eles. Mas seguimos aqui. O versículo 26 vai dizer: mas vocês não creram em mim porque não são minhas ovelhas. Eita! Uma prova viva de uma pessoa que não faz parte
do reino de Deus, que não faz parte do aprisco do Senhor, é quando eles negam a Cristo, quando eles negam a sua fé, quando eles negam, não, e quando eles não creem. Aí Jesus diz o quê? Não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que é isso? Proteção, amor, porque ovelha nenhuma a gente vai seguir alguém que ela não se sente amada e nem protegida. Elas não vão seguir alguém que as machuca, que as maltrata, que as condena, que era isso que eles faziam e bem. Eles condenavam, eles colocavam as pessoas umas contra as outras, eles eram assim. Mas Jesus vai dizer assim, mas vocês não creram em mim porque não são minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão e ninguém pode arrancá-las de minhas mãos. Olha o poder e a autoridade de Jesus aqui nessa fala. Eu lhes dou a vida eterna, ou seja, eu tenho poder. Eu tenho poder para dar a vida eterna às minhas ovelhas e elas nunca morrerão. E ninguém, olha a autoridade, ninguém pode arrancá-las de minhas mãos. E é esse Cristo que nós devemos depositar a nossa confiança e a nossa fé. Pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todas e ninguém pode arrancá-la das mãos de meu Pai. Um pouquinho à frente, ainda no livro de João, capítulo 6, onde Jesus vai falar sobre que Ele é o pão da vida, no versículo 36, ele vai falar essa mesma palavra. Porém, eu vos disse que, embora não tenha visto, não credes, todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, em modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então você vê que todo o tempo não foi a primeira vez que Jesus falou sobre a sua missão de tomar posse das suas ovelhas e cuidar das suas ovelhas e não perdê-las de vista e tomá-las para si e devolvê-las ao Pai. O propósito de Jesus é devolver essas pessoas, devolver essas ovelhas de volta para o Pai. E o 30 é, o Pai e eu somos um, a mesma essência, o mesmo poder, o mesmo propósito, o mesmo amor, o mesmo os dois, tanto o Pai como o Filho, eles trabalham unidos em um só propósito. Eu vou fazer outro vídeo seguindo nesse momento. Que Deus nos abençoe. Fique comigo para o próximo, a partir do versículo 31.